Vivo, parceiros de missão, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar com um membro do Movimento Transformacional, aliás, uma membra, né, a Marisa, e vai ser um prazer receber ela aqui. Ela vai compartilhar um pouco da história dela. Eu quero dar alguns recados para vocês também, que vai estar incrível. Para quem não sabe, do dia 2 a 5 de agosto agora, para quem está assistindo esse vídeo ainda antes do dia 2 a 5 de agosto, dá tempo de você se inscrever na formação em hipnose transformacional que eu vou entregar gratuitamente, completa só para quem participar ao vivo do dia 2 a 5 de agosto. É um treinamento que eu já vendi literalmente mais de 1000 vezes. Vou contar, eu vendi centenas de vezes a formação para grupos. Agora, se for colocar para pessoas individualmente, foram literalmente milhares de vezes. A formação em hipnose transformacional foi vendida R$ 2.997 e nós decidimos entregar ela gratuito para quem participar ao vivo do dia 2 a 5 de agosto. Beleza? E para a gente começar o conteúdo de hoje, eu quero convidar você a encher de coraçãozinho aqui para a gente receber a Marisa, que vai estar bem legal. Hoje, Lorena, você sabe um pouquinho do que a Marisa vai falar aqui pra gente apresentar? Ela vai falar sobre ajudar os filhos delas e que ela vem ajudar várias pessoas, né? Olha que legal, a Marisa vai falar sobre ajudar os filhos, como ela vem ajudando outras pessoas. E outra, ela tá lá nos Estados Unidos, então vai ser muito legal, gente, ver esse conteúdo ao vivo, perceber que online é possível transformar vidas. O Rafael perguntou, com esse curso será possível atuar como terapeuta e ajudar outras pessoas? Sim, Rafael, você vai poder atuar com o curso gratuito já. Por quê? Para entender um pouco mais, a maior parte das formações é de um final de semana, é de alguns dias. Esse curso que eu vou oferecer gratuito serão 5 dias. Além de vocês receberem esses 5 dias de formação, vocês têm essas aulas extras para complementar o seu conhecimento. Durante a formação também eu vou estar aqui no Instagram para poder tirar dúvidas com quem tiver assistido a aula à noite, que vai ser do dia 2 a 5 de agosto, às 7h30 da noite. E durante o período da tarde, às 2 horas, eu sempre vou estar aqui para tirar dúvidas. Então é uma formação realmente muito completa. Para quem quiser, já vai poder começar a atuar. Só que, o que eu recomendo? Quem quiser também levar para um próximo nível, vale muito a pena entrar no Movimento Transformacional, que é a nossa comunidade que dá acesso a todos os nossos treinamentos, beleza? Mas com o curso gratuito você já pode atuar sim, beleza? E a gente já oferece a certificação, é um treinamento que vai ser transformador. Você vai ver pessoas dentro do curso gratuito parando de fumar, você vai ver pessoas se livrando de traumas, você vai ver pessoas ressignificando a ansiedade já com o conteúdo gratuito. Você vai ver pessoas atendendo clientes e cobrando pelos atendimentos já com o curso gratuito. Só que, da mesma forma, vai ter pessoas que vão ter resultados extraordinários. Quem vai fazer esses resultados extraordinários acontecer são essas próprias pessoas, não sou eu. Ali, o Jorge perguntou quanto custa para participar. Jorge, será gratuito só para quem participar ao vivo. Então, sugiro fortemente, vai no link da bio do meu Instagram, que vai ser gratuito só para quem participar ao vivo. Se você não participar ao vivo, depois não é gratuito. Então, sugiro fortemente, vai lá no link da bio do meu Instagram. Por que você está fazendo isso, Romani? Você está dando uma formação que era paga, que muita gente já pagou por ela. E você vai oferecer ela gratuitamente? Sim, porque essa é uma ótima forma de você conhecer meu trabalho. E depois, se você quiser, você pode fazer outras formações no Instituto Romani. E essa é uma ótima forma de poder levar essa mensagem que nós acreditamos, que é fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas. E eu não vou conseguir chegar nas pessoas que você vai conseguir chegar. Por isso eu ofereço a formação gratuita, beleza? E é uma forma depois... Algumas pessoas vão querer dar o próximo passo e vir para o Movimento Transformacional, que é a comunidade onde tem toda a nossa biblioteca. É como se o curso gratuito fosse um daqueles livros e o Movimento Transformacional fosse todos aqueles livros, para entender metaforicamente. Beleza? Então, vai lá no link da bio, depois você volta aqui para entrar aqui, para ouvir esse conteúdo que a Marisa vai passar, que vai ser de muito valor. Ela vai compartilhar um pouco da história dela, ela vai mostrar como ela ajudou os filhos, como ela vem se ajudando também, e vocês vão entender um pouquinho mais do que significa esse movimento transformacional. Muita gente pergunta, Romani, a hipnose transformacional serve para poder ajudar familiares? Romani, a hipnose transformacional serve para poder ajudar meus filhos? Ali o Jorge falou, mande o link da bio para mim. Jorge, é só você entrar no meu perfil. O link da bio é o link que está no meu perfil. É o único link que tem lá no meu perfil. Só você entrar lá, beleza?
Ou quem sabe alguém da equipe, você pode contar com a sorte, mas é gratuito, Jorge. É só você ir lá. Ou você pode ir no Google e digitar Romani, que vai aparecer também o link para você se cadastrar no curso gratuito. Beleza? Link da Bia é o link que fica na descrição do meu perfil. Ou você pode ir no Google e digitar Romani, hipnose transformacional, que você vai achar o curso gratuito. Beleza? Ó, vamos lá. Eu quero fazer um curso com você, Nice, então aproveita, vai lá no link da descrição aqui do meu Instagram que você vai poder fazer um curso comigo e vai estar incrível, beleza? Ó, já convida, isso vai ser importante, recado importante, é importante que você convide alguém para participar dessa formação com você, porque vão ter muitos exercícios práticos que você vai precisar praticar dentro da formação que vai acontecer do dia 2 a 5. Então convide alguém para assistir o treinamento junto com você, para você já começar a praticar, sentir os resultados e começar a gerar transformação para você e para outras pessoas. Beleza? Deixa eu achar aqui. Beleza. Ó, pessoal, eu tava querendo achar um negócio aqui. Tem que eu. Beleza, vamos lá. Pessoal, então hoje eu vou falar com a Marisa. Marisa, você tá por aí? Se você estiver por aí, chama. Eu não tô vendo ela aqui ainda não. Não, ela ainda não chamou. Marisa, me dá um oi aqui. Pessoal, só para vocês saberem o quanto eu levo a sério, o seu desenvolvimento, no dia 2 eu vou sortear, eu vou fazer um desafio onde vai ser sorteado R$1.000 para as pessoas que participarem do desafio. Vai ser sorteado e vai ser um desafio de implementar o que você vai aprender na aula no dia 2. Todo mundo que implementar o que vai ser aprendido do dia 2, eu vou sortear R$1.000 para essa galera, beleza? É uma forma de estimular você a entrar em prática. Beleza? Marisa, tá por aí. Que bom receber você. É muito bem-vinda. Marisa. E aí, Marisa? Tudo jóia? E aí, tudo bom, Romani? Tudo ótimo. Como que fala seu sobrenome mesmo? Yauner. Yauner, legal. É a única pessoa no Brasil. É só a minha família. É exclusiva. É a única coisa exclusiva. Que legal. Muito bom saber. Marisa. Yeah. Marisa, muito bom te receber aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem que é a Marisa? Para o pessoal conhecer um pouquinho de você. Conhecer um pouquinho. Ok, tá me ouvindo bem? Beleza. Eu sou Marisa Yauner. Eu sou terapeuta. E nem sempre foi assim. Eu ajudo hoje as pessoas a se libertar, que as impede de agir, de fazer qualquer coisa, ficar na fila da vacina, e a vacina não ser de Covid, por exemplo, porque tem vergonha de pedir a informação. Viu? Essa fila aqui é para quê? Então eu ajudo as pessoas a se libertar da timidez que as prende e faz ela perder tempo, dinheiro, oportunidade e tudo mais. Então, eu sou terapeuta e eu trabalho online com isso, ajudando o nosso próximo. Que legal. Ó, a Marisa, então, quem quiser se libertar da timidez, pode procurar a Marisa ali. Já tem o Instagram dela, tá logo em cima do rosto dela. Aparece aqui quando tá ao vivo, mas eu vou deixar na descrição também dessa live para quem quiser entrar em contato depois. E Marisa, eu quero entender um pouquinho assim de como foi que você primeiro veio para esse mundo do desenvolvimento humano, a hipnose, e depois como você conheceu a hipnose transformacional e por que você falou, cara, eu vou dar um voto de confiança para a hipnose transformacional. Me conta um pouquinho dessa jornada aí. Então, tudo começou devido à minha história, né? Por que eu ajudo as pessoas tímidas? Eu vou explicar. Porque eu sou tímida. Pode não parecer, você me vê aqui sorrindo, falando, não importa se tem hoje 5 pessoas, ou 50, 1.000 ou 1.000, não importa. Isso não quer dizer que a timidez me paralisa. Porém, ela me prejudicou muito em toda a minha vida, minha infância, minha adolescência, até o dia que eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal. E como foi isso? Quando eu cansei de ficar com o meu rosto coberto pelos livros, que eram os meus amigos. Eu não tinha amizade, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. E a timidez me paralisava de tudo, de perder tempo na fila, de perder
várias oportunidades de trabalho, de tudo mais. E até que um dia eu falei, chega, eu tenho que resolver isso em mim. Eu era tão tímida, Romani, que eu não conseguia pedir ajuda para psicóloga da escola. Eu não conseguia pedir ajuda para ninguém, porque a timidez me paralisava a esse ponto. Então, por isso que hoje eu uso essa parte, que é o que eu era. Eu era isso, eu sei o que é essa dor. Até que um dia eu comecei lá, de tanto eu ler livros, né? Porque eram os meus escudos, os livros eram escudo, literalmente. Eu encontrei lá livros de autoajuda e que a gente podia mudar a vida, podia mudar a mentalidade. Foi o primeiro livro que eu li, O Poder da Mente. Eu falei, nossa, se eu mudar minha mente, eu consigo mudar as coisas. Aí eu comecei a dar um voto de confiança para o que eu estava ouvindo. E eu falei, não, chega, eu vou buscar isso aqui, porque eu preciso me libertar. São pensamentos que estão me prendendo, mas não é a realidade, são sombras. E aí eu entrei, mergulhei de cabeça mesmo, e não poupei esforços nem dinheiro para falar assim, eu quero resolver essa parada. E comecei, eu já morava nos Estados Unidos, porque no Brasil eu não tinha. As amizades que eu tinha ali, meia dúzia, contado nos dedos, e eu fazia todo mundo rir para eu não ser... a atenção não vir para mim, sabe? Para eles ficarem distraídos, de tão tímida que eu era. E quando eu entrei nesse mundo, eu comecei a fazer curso disso, curso daquilo, e eu ficava ali travada. Eu falei para você de uma outra vez, eu paguei um curso, $10.000, onde eu aprendi a técnica. Era uma única técnica, você fica um ano fazendo ali, porque você tinha que fazer com adulto, com criança, com várias pessoas, mas é uma técnica só. E ali eu continuava travada, porque eu não conseguia me libertar daquilo. Aí, do nada, que nunca é do nada, eu tô lá pesquisando hipnose, isso, aquilo. E esse curso, inclusive, é de hipnose, que eu paguei $10.000, né? Porque eu fiz aqui nos Estados Unidos. E aí eu tô ali assim, gente, eu não consigo me libertar. Aí, do nada, eu falei, vou pesquisar aqui mais alguma coisa. Aí, alguma forma, aí, o Google me indicou você. E você tava na semana desse curso gratuito. Eu falei, deixa eu ver desse cara, porque ele tá falando que vai fazer gratuito. Ou ele é doido, ou ele é charlatão, ou alguma coisa assim. Mas eu vou olhar, né? Porque é uma horinha ali do meu tempo à noite, aí pus o headset e falei, vou escutar aqui. E fiquei ouvindo, eu falei, não, mas ele tá falando sério, né? Aí eu vi que você chamava pessoas, que você estava entregando conteúdo. E parte do seu conteúdo eu paguei caro para obter antes de te conhecer. E eu falei, aonde que esse infeliz estava que eu não encontrei ele antes? Assim, me desculpa eu ter te xingado naquele dia, mas assim, a fúria era comigo, né? Por que eu não pesquisei antes? E aí eu falei, não é que o cara, ele simplifica uma coisa que assim é tão mistificado e você põe isso de forma tão simples que a gente fica com raiva depois de ter passado por todo aquele processo e não saber que tinha uma coisa que podia ser mais simples e que tem o mesmo efeito. Essa é uma parte da história. E foi aí que eu te dei a confiança. A partir do momento que eu vi, eu falei, não, esse cara realmente, ele entrega de verdade o conteúdo. E aí, você continuava tímida, Marisa? Continuava. E eu estava atendendo as pessoas, mas eu continuava ali no meu cantinho, né? No meu mundinho. E um dia, quando nós mudamos para a Flórida, aí meu marido falou, agora você pode ir para online, porque tá tudo online. Eu vou. Romani, cadê que eu conseguia gravar o vídeo? Cadê que eu conseguia? E aquele desespero, e eu tô ali, ai meu Deus, e agora? E fui cortar a caixa de papelão, fui inventar um monte de coisa que não era necessário para desviar a atenção e o tempo passar. Procrastinando, mas assim, com medo. Aí meu marido falou, você vai gravar. E ele me impulsionou e eu falei, sabe o que? Eu vou gravar. E fui para dentro do carro, pus o cinto de segurança e comecei a fazer uma técnica que você ensina. E eu fiquei ali respirando, eu tiro esse medo, falei, conversei com o medo ali, falei, olha, você não vai me paralisar mais a partir de agora. Fui fazendo ali, sabe, na prática comigo ali. Falei, se um vizinho estiver vendo, ele vai pensar que eu sou louca. Mas não importa, eu prefiro ser louca e ter resultado do que ser um gênio e ficar aqui passando por louco. E, enfim, foi aí que eu consegui vencer essa barreira. E depois, esse vídeo ainda deu mais de 11.000 visualizações. É loucura. Que legal, que legal. Olha isso, gente. Uma pessoa que não estava conseguindo gravar vídeo. Agora, além de estar gravando, estar aqui falando com 100 pessoas aqui online, ainda está ajudando outras pessoas a destravar isso. E pode ter alguém que está assistindo essa aula aqui, essa live aqui, pensando assim, cara,
mas eu já fiz tanto treinamento, eu já fiz cursos, eu já fiz curso de hipnose, eu já fiz curso de não sei o quê, e me sinto travado. O que você tem para falar sobre a metodologia transformacional para essa galera? O que você acha que foi um diferencial? Então, porque quando você já estudou a hipnose, que foi o meu caso, eu estudei antes, eu já tinha feito um curso que, assim, é conceituado, é caro, e a especialista, assim, ela sabe o que ela está falando, mas é uma metodologia ali que você precisa, é só aquilo, você não tem outras, você não tem um leque de oportunidades. E aí, muitas pessoas falam, eu não acredito que isso funciona em mim. Aí, quando você explica ali, é como você vê um filme onde você se emocionou. Você não estava em outro lugar, você estava no seu sofá, mas você o quê? Pôs foco e concentração naquilo. E é o que acontece hoje. Nós estamos. Só muda o estado de hipnose, porque nós estamos em estado de hipnose o tempo inteiro. E aí eu falei, nossa, é mais simples do que eu imaginava, porque eu ficava pensando que tinha que fazer toda a indução de Dave Elman, isso, aquilo, lá, lá, lá. Tanto que o meu filho, eu vou lá e pego ele, qual que é o seu problema? E aí ele fala isso, isso, isso. E aí, assim, sabe, é muito simples, é que a gente é que complica. Por quê? Porque talvez você escutou uma metodologia que tinha que ser daquela forma. Então, eu acreditava, Marisa, acreditava que tinha que ser daquele jeito. Até o dia que eu encontrei a sua metodologia e falei, não, não é assim. Eu já tinha visto isso em algum lugar, em PNL, já tinha visto isso. Aí eu vou encaixando as peças. Eu falo, olha, eu estava sofrendo aqui à toa. Aí, graças a Deus, né, que eu te xinguei aquele dia, mas que deu tudo certo a partir dali. Desculpa aí, viu? E que legal, Marisa. Eu fico muito feliz de ver todo o processo, toda essa transformação, você aqui. E me fala um pouquinho também. A Lorena me contou, e você já tinha me falado isso, talvez algumas pessoas não saibam. Você acha que dá para usar da metodologia transformacional no dia a dia? Seja, como você falou com você, teve uma pessoa que perguntou ali. A Marisa acabou de falar que ela usou com ela mesma. Ela já respondeu essa pergunta que eu vi que uma pessoa fez ali em cima. Mas também com pessoas próximas, às vezes com um amigo, com um familiar, com os filhos. Você acha que dá para ajudar pessoas próximas? Fala um pouquinho disso também. Com certeza. A primeira pessoa que eu ajudei foi a mim. Por isso que eu consegui gravar vídeos e hoje eu tenho canal, tenho o Instagram. Eu nem tinha Instagram, não tinha essa conta. Eu criei depois, inclusive. Eu já tinha ali o Facebook, que eu não aparecia muito. E então, o que que acontece? Eu resolvi em mim primeiro o problema. Porque, assim, é o que eu te falei, né? Eu ficava encoberta com os livros. Eu era, assim, o bicho do mato. Mas, assim, para as outras pessoas, eu era o quê? Aquela pessoa arrogante. Porque as pessoas não entendem que você está sofrendo aquela dor. Ela pensa que você é o nariz empinado, é aquela menina metida, isso aqui. Ele não é, né? É a timidez que te paralisa, no meu caso, né? Então, eu resolvi comigo esse problema. Por isso que eu tô aqui hoje falando com você. Por isso que, assim, tem pessoas aqui que eu tô vendo na live que me seguem, que tem pessoas que são meus alunos aqui já na live, porque hoje eu já dou curso, você tem noção? Como que é um estalar de dedo, né? Não é pílula mágica, é um processo que você precisa decidir encarar isso de frente. E não vai desaparecer no ar igual uma fumaça, não. É necessário você olhar para dentro de si. Mas eu me ajudei em primeiro passo e depois eu comecei a ajudar na minha família. Como aqui nos Estados Unidos, só mora eu, meu marido, meu filho. O primeiro que eu peguei foi meu filho, que ele já está ali, né, em estado de hipnose. Todos estamos. Mas é ele, mamãe, eu tenho medo de escuro. Então, peraí, vamos lá. A primeira vez eu acendi a luz, tá vendo? Não tem nada, é a mesma coisa, só que você não consegue enxergar. Aí vamos lá, onde que é o medo? É o medo do quê? A bruxa. Vamos pegar essa bruxa pelo pescoço agora. Aí a gente tira a bruxa de dentro dele. E aí ele começa, porque eu vou usando ali a hipnose transformacional. Ele tá acordado, sentado, deitado do meu lado. E o que você falaria para essa bruxa? Você pode ir embora. Ele vai explicando, eu vou explicando, acabou. Ele fala, pode apagar a luz, que eu tô ok. É tirar o medo. Aí eu falo assim, o que tá... eu tô muito chateado. Com o quê? Vamos pegar esse chateado, ele é uma bola. Aí ele pega essa bola e chuta para longe. Entendeu? A metodologia é simples. O detalhe é que, como é simples, Romane, as pessoas acabam subestimando. E fala assim, é muito simples. Eles estão esperando um negócio ali do outro planeta, sei lá, encapsulado. E não é assim. As coisas são simples mesmo. E pelo fato de ser simples, isso é muitas vezes ignorado. E as pessoas permanecem ali.
paralisados pela simplicidade. Para você ver, eu entrei no carro, eu pus o cinto e fiz em mim o exercício. E o que eu falava? Eu me amo e eu me aceito do jeito que eu sou. Até que caiu a ficha e eu gravei o vídeo ali, eu pisco umas 500 mil vezes, porque eu ainda estava paralisada. Mas eu não deixei de fazer. Opa, vou fazer com medo mesmo. E aí eu assumi o meu lugar. Aí depois eu comecei a ajudar o meu marido. E aí eu percebia que, assim, em todo lugar que eu ia, que eu podia falar com alguém, eu falava, então vamos fazer assim, tal. E eu já ia dando. Falei, ó, agora eu preciso colocar isso aqui para fazer dinheiro para mim também. Não vou ficar só investindo em cursos e ignorar essa parte. Eu não posso, porque eu posso ajudar outras pessoas. E quando você faz totalmente de graça, gratuito, as pessoas não valorizam. Porque muitas pessoas, às vezes, nem vai querer fazer o seu curso de hipnose porque você vai passar gratuito. Eles falam, ah, se é grátis, não tem valor nenhum. Infelizmente, existe essa mentalidade ainda. E assim, vão perder uma grande oportunidade. Mas eu não posso fazer por eles, né? Eu já fiz por mim. Pode Marisa, falar. como que foi esse processo também? Conta um pouquinho do que foi possível você ajudar seu filho ali e um pouquinho também como foi esse processo. Por exemplo, agora você está com cursos, como que foi isso daí para você na construção dos seus treinamentos? Como que também te ajudou essa metodologia transformacional? Então, eu inclusive uso muito da metodologia. Eu faço assim, às vezes eu pego um grupo ali gratuito, 15 pessoas, e aí qual que é seu medo? Ah, eu tenho medo de gravar vídeos, de gravar lives. Eu tô pegando muito essa parte. Por quê? Hoje o mundo está sendo tudo online. Nós somos forçados a vir para o online. E as pessoas, às vezes, querem, assim, só transmitir a mensagem dela, da missão de vida. Ou, às vezes, elas querem usar como profissional mesmo. Igual eu e você e tudo mais. Professores que, às vezes, podem ensinar de outra forma. Quer fazer disso a profissão dela. E aí ela não consegue. Então, eu vou lá, pego esse grupo e falo, o que que é? Ah, não, eu faço a primeira pergunta, o que que te paralisa? Na hora de gravar o vídeo, eu tenho medo do julgamento, ou eu tenho medo disso, a timidez. Enfim, aí eu vou lá, faço, assim, eu nem falo, né? Mas aí em 15 minutos a pessoa acabou o problema. Ela fala assim, gente, eu tava ali com esse véu e não conseguia enxergar essa realidade. Exercício simples, que a pessoa consegue entender o que é que prendia ela ali, o que que é o medo do julgamento, o que que é você ter o medo da rejeição. Porque não é medo de falar em público, não é nada, é o medo de ser rejeitado, de não ser entendido, de não ser compreendido. E quando você vai direto, cirurgicamente nessa parte aí, a pessoa se sente livre. E isso é muito importante, porque as pessoas precisam entender que as coisas são simples. Aí fala, nossa, só isso, elas ficam até surpresas. E eu falo exatamente. É uma virada de chave que faz com que você dê o próximo passo. Não quer dizer que você vai estar livre forever de tudo. Porém, você já evoluiu mais um degrau. E aí vai vir outros desafios. E a vida é assim. E uma coisa legal, olha isso. A Marisa compartilhou, ela usando ali para ajudar os clientes. E uma coisa legal, que para algumas pessoas que podem estar pensando assim, nossa, mas eu não sei se eu quero trabalhar com a hipnose transformacional. A ideia é que você não precisa falar ou pensar que você está trabalhando só com a hipnose transformacional. Você está criando um estilo de vida. Você pode usar isso, por exemplo, num processo de mentoria. Você vai usar e ajudar um monte de gente. Você pode usar no processo de desenvolver pessoas dentro da sua própria empresa. Você pode usar isso dentro da sua família, como a Marisa fez, ó, ajudando o filho, ajudando ela mesma. Você pode usar isso na sua vida. Trabalhar como hipnoterapeuta é só uma das possibilidades entre várias possibilidades. Porque você pode pegar o método e talvez você, vamos dar um exemplo, que alguém aqui está pensando em fazer um curso online e pode ser um curso online de outra coisa totalmente diferente. Mas você vai lidar com pessoas, com seres humanos do outro lado. E muitas vezes a pessoa pode estar fazendo um curso de bolo. Mas para fazer o bolo, para fazer o que precisa ser feito, tem muito mais a ver com as questões emocionais do que literalmente só fazer o bolo. Ou a pessoa está fazendo um curso de velas, de montar velas. Eu vi um cara falando sobre isso. Muitas vezes tem muito mais a ver com as coisas emocionais do que só com a questão de fazer as velas, que pode estar impedindo a realização daquela pessoa. E aí a hipnose transformacional entra. Ela não é só para quem quer ser terapeuta, é para quem deseja fazer parte desse movimento de fazer pessoas melhores para construir um mundo melhor. E a Marisa, ela vem usando, por exemplo,
nos trabalhos que ela vai fazendo, na família dela, com ela mesma. Isso é maravilhoso, Marisa. Quero te agradecer, te parabenizar por isso. E eu vou te fazer algumas perguntas aqui de curiosidade sobre a mentalidade da Marisa, beleza? Uhum. Sim. Eu quero que você compartilhe um momento onde você sentiu orgulho de si mesma, Marisa. Ai, ai, ai. Depois que eu gravei o primeiro vídeo, eu comecei a fazer isso, sabe? Antes eu não tinha orgulho. Eu terminei a faculdade, eu fiz biomedicina e eu fui trabalhar em laboratório e eu não me sentia, eu não conseguia sentir orgulho de mim. Coisas que assim eu superei na vida, eu não conseguia. Até o dia que eu entendi, eu preciso também valorizar as coisas pequenas, porque a gente está sempre olhando, enquanto eu não atingir aquele patamar X, eu não mereço me agradar, eu não mereço falar assim, olha, orgulho de você, porque você venceu essa barreira. Estar vivo é um orgulho de você poder falar, eu tenho uma página em branco, eu escolho contar uma nova história para mim a partir de hoje. Então, eu não tinha isso, Romani. Eu só olhava que eu era vítima de todo o meu passado, que muitas vezes eu falava isso para mim. Hoje eu tenho vergonha quando eu falava isso. Se eu contar a minha história pro carroceiro, até o cavalo chora. Eu falava isso. E por quê? Porque eu ficava assim, eu fui abandonada pelo meu pai, é vitimismo. Eu fui, assim, minha mãe me rejeitou, não me amamentou, aquela coisa toda. Eu sofri abusos sexuais. E então eu tenho todos os bloqueios que uma pessoa, depressão, ansiedade, tudo aquilo. Eu poderia ser vítima disso tudo. Quando eu entendi que eu conto a minha história, e a partir da história que eu conto para mim, isso faz com que eu viva a minha vida com leveza, ou faço dela um céu ou um inferno, e eu só aprendi isso depois que eu fiz o curso literalmente com você. Porque eu entendi, eu conto a minha história. Então não é o que fizeram comigo. Quando eu entendi isso, não é o que fizeram comigo. É o que eu faço com o que fizeram comigo. É com a história que eu quero contar. Eu posso ser vítima ali para sempre. Ou eu posso usar isso como fortaleza e ajudar as outras pessoas que passam pelo mesmo processo. E foi exatamente isso que eu fiz. E por que, então, raios, que a Marisa foi direto para a timidez? Porque ninguém vai chegar em você e falar assim, Romani, eu tô aqui porque eu preciso de ajuda, porque eu sofri abuso sexual. A pessoa não chega falando isso. Ela vai chegar falando, eu sou tímida, eu não consigo me expressar, eu tenho insegurança, eu como exagerado, eu tenho aquela vontade de comer, porque a pessoa fica gorda para se proteger de sofrer um abuso novamente. Então, é secundário ela chegar e falar, eu sofri abuso. Ela não vai falar isso. Ela não vai falar, eu fui rejeitada pelo meu pai, por isso eu sou insegura. Ela vai falar, eu sou insegura, eu não consigo agir. Então, hoje, eu tenho orgulho de saber que eu conto uma nova história para mim todos os dias. Que eu escolho não ser mais vítima da minha circunstância. Aquilo ali é passado. E o que é o passado? É eu falar para você tudo o que eu falei e não sentir nenhuma dor. Isso é você ser transformacional. É você entrar no casulo, olhar tudo aquilo que você passou e falar, isso não me pertence mais. Por quê? É passado. Eu não tinha esse problema, eu não tinha essa culpa. Eram eles, eu era criança. E você contar uma nova história para você, isso te fortalecer e ajudar e fazer com que você possa ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo processo. E muito bom, mas e sabe o que é o mais incrível? Quem aqui ficou assim, caramba, que incrível é isso? Ouvir a Marisa contando a história, com tantos desafios, só que você percebeu a voz dela, o jeito que ela conta a história hoje é diferente do que ela contou lá atrás. Você percebe que mesmo tendo um monte de desafios, você não vê aquela dor, aquele sofrimento mais. Exato. E eu queria perguntar também, o que você acha, por exemplo, sobre o processo de perdão nesse contar uma nova história da própria história? Ai, ai, ai. Essa é a melhor. Eu nem falo. Você precisa perdoar. A pessoa por si só, ela entende. Porque quando você não perdoa, é aquela história. Você pega uma brasa de uma fogueira e você quer atingir a pessoa que te feriu lá no passado, na sua infância. Então você segura essa brasa e essa brasa você não consegue tacar na pessoa. Você está se queimando com aquilo. Por quê? Porque você é o primeiro a ser atingido. Você eu uso sempre assim, ó, você está carregando um peso morto dentro de você.
quando você pega uma pessoa que você atende e ela sofreu ali, um exemplo, né? O abuso pelo pai. E eu falo, cadê seu pai hoje? Não, ele já morreu. E eu não consigo ter relacionamento hoje com. E aí eu falo assim, seu pai já morreu. Então, o que a gente precisa ter? A pessoa vai entender depois que ela tem que perdoar, porque ela está carregando um peso morto, desnecessário. É você tomar, literalmente, uma dose de veneno diária e querer que o seu oponente, que o seu algoz morra. Isso não vai acontecer. Aí depois, quando a pessoa se liberta, ela fala, eu tô leve. Por quê? Porque você deixou de carregar aquele peso morto. Olha que incrível isso, gente. A Marisa sabe disso. Não perdoar é tomar veneno e torcer para outra pessoa morrer envenenada, sendo que é a gente mesmo que está tomando isso. E não significa que eu concordo com o que aconteceu, significa que eu transformo, significa que aquilo não me causa dor mais, significa que, de alguma forma, eu compreendo que aquela pessoa tinha um monte de limitações, que talvez fosse a única forma dela reagir, que se ela fez algo ruim, provavelmente ela sofreu coisas até piores na vida dela, que a gente nem sabe. E, Marisa, eu quero te parabenizar por ter compartilhado essa história. Eu tenho certeza que se inspira, transforma muita gente. Uhum. Inclusive, quem está assistindo esse conteúdo, se está te ajudando de alguma forma, compartilha isso com alguém. Quem sabe você pode ajudar a ressignificar, transformar a história de alguém. Muito bom, Marisa. E Marisa, você falou sobre esses processos de ressignificação que você viveu, e até eu vou deixar um ponto aqui para o pessoal entender. O problema, na maioria das vezes, não é o problema, baseado no que a Marisa falou. Que às vezes a pessoa chega falando assim, nossa, eu sou muito ansioso. Ansiedade é o sintoma de um problema que está por trás da ansiedade. Ou, nossa, eu não consigo parar de comer, eu estou com compulsão alimentar. Isso é só um sintoma do que está por trás dessa compulsão alimentar. Ou, nossa, eu estou muito... Nossa, a depressão está me travando. Talvez esse seja só um sintoma do que está por trás dessa depressão. E, às vezes, pode ser como a Marisa compartilhou, talvez uma situação de abuso para algumas pessoas. Às vezes, pode não ser necessariamente o abuso, mas alguma outra coisa que tenha causado dor naquela pessoa. Pode ser que para algumas pessoas seja a rejeição do pai, pode ser que para algumas pessoas seja violência na infância, pode ser que para algumas pessoas seja a rejeição do cônjuge ou algo que pode ter acontecido na história. E às vezes são coisas até mesmo simples com o olhar que nós temos hoje, porque com a nossa mente racional, a gente pode olhar para a mesma situação e pensar assim, cara, mas isso daí não me atrapalha mais. Só que você percebe que de tempo em tempo você está pensando, sofrendo com aquilo sem que perceber, ou somatizando aquilo em comportamentos. Eu vou dar exemplo aqui de uma intervenção que eu fiz, que foi interessante, que uma pessoa falou assim, nossa, ela foi trabalhar num processo terapêutico e ao trabalhar na ressignificação, ela voltou em momentos onde ela tinha tirado nota baixa na infância e aquilo foi extremamente traumático para ela. Olha que maluquice. Pensa, cara, mas quanto que essa pessoa, alguém pode olhar com um olhar menos profissional e pensar, cara, que menina fresca. Só porque ela tirou nota baixa na escola, você não sabe o que eu sofri na minha história para você falar que isso daí é um problema para você. Só que psicologicamente, com o olhar de criança, aquela menina, ela tinha pensado que o pai não a amava mais, porque o pai brigou com ela e depois daquilo o pai saiu de casa. Então, na cabeça dela, a causa do pai ter saído de casa foi que ela tirou nota baixa na escola, mesmo que não tivesse relação com isso. É como se, de alguma forma, ela se sentisse abandonada, pensando assim, nossa, eu causei o abandono do meu pai, porque eu tirei nota baixa na infância. Meu pai falou que é como se ele não me amasse mais. Mas aquilo é a cabeça da criança. Como adulta, ela consegue entender que não tem nada a ver com a nota baixa na infância. Só que era aquilo que ela estava carregando como criança. E ao trabalhar e ressignificar isso, nós podemos trabalhar a história que nós contamos da própria história. Aí entra a hipnose transformacional, que é um estilo de vida. Não é nem só... Tanto que não precisava nem usar a palavra hipnose, sim como o método transformacional ou um estilo de vida transformacional. Eu nem uso hipnose. Eu nem uso essa palavra. Até foi uma coisa... Depois, cara, é tão diferente essa metodologia. A Marisa sabe disso.
que você compreende todos os processos terapêuticos de uma nova forma depois de passar por essa metodologia. Não faz sentido? Exatamente, exatamente. E aí você falando aí, eu lembrei, né, que eu atendi numa live, assim, numa live mesmo, aberta, se eu não me engano foi aberta. E eu tô lá fazendo um processo com o pessoal e tinha uma pessoa, tinha uma pessoa ali e ela falou assim, olha, o meu problema, eu não consigo, ela é contadora, essa parte que mexe com impostos ali, alguma coisa assim. Não lembro agora o nome, que às vezes me foge a palavra. Eu tô 11 anos fora do Brasil, então às vezes uma palavra ou outra, como você não tem o costume, né, não tá ali todo dia, o português eu não esqueci não, mas às vezes uma palavra ou outra pode fugir. E ela falou assim, eu perdi a oportunidade porque eu não conseguia fazer uma videochamada. Eu perdi a oportunidade porque eu não conseguia falar com a minha família pelo WhatsApp. Podia me ligar, mas se eu tivesse que aparecer, eu não conseguia. O que é esse problema de autoimagem? Fazendo ali na live, não era coisa que eu fui expor ela, nada disso não. Mas enfim, ela chegou ali na memória que a mãe falou um dia para ela assim, ó, você é feia porque você não fica quieta. Você é feia porque você fica querendo se aparecer o tempo inteiro. Assim, a mãe tá fazendo isso porque tem visita, quer com vergonha, né, que os filhos vão ser eles mesmos, né? E os pais acabam ali repreendendo. O que é aquele forte estado emocional que a criança de 4, 5 anos, ela não entende. Opa, minha mãe não me ama mais, porque eu tô me aparecendo muito, eu sou feia. Pronto, gravou no subconsciente. E a partir dali ela só vai repetir aquele comportamento. Porque as pessoas falam, ah, não, mas eu já perdoei, ou eu já esqueci. Se é o seu consciente só que esqueceu, você vai continuar repetindo aqueles padrões até você ir lá e ressignificar aquela dor que não está no seu consciente. E ela falou, nossa, eu tinha 4 anos, eu nem lembrava disso. Agora eu tô livre. E aí depois ela me mandou o depoimento, nossa, você precisa de ver a minha vida como mudou, eu consegui novos clientes, eu faço chamada de vídeo. E ela fala assim, eu virei arroz de festa. E ela faz lives assim toda semana, acho que toda terça-feira ela faz live ali. Então ela começou a ajudar outras pessoas que têm problemas. E é muito, cara, é muito top. E o que você acha que são pontos importantes para uma pessoa, por exemplo, que passou pelo que você passou ou que os seus clientes estão passando para transformar isso? O que você acha que são pontos importantes? O ponto mais importante, a pessoa precisa saber, ela não é mais vítima, ela cresceu já. Só que muitas pessoas ainda têm aquela criança ferida, né? Que eu sempre falo, você tem aquela criança ferida. Então, o primeiro passo, Romane, que eu acredito, a pessoa precisa acolher aquela criança ferida ali. Porque ela não é mais aquela criança, mas ainda o comportamento hoje adulto dela ainda é daquela criança. Por quê? Está no subconsciente. Já tem várias pesquisas que mostram 90%, 95% das suas ações é movida no aeropilot, no piloto automático. O que é? No seu subconsciente. Então, Marisa, eu não quero sofrer esse trauma novamente. Eu falo, você já sobreviveu, você pode relembrar. E tem coisas que a pessoa nem precisa relembrar. É mudar a nova história que você conta. A história que você conta para você. Você muda ali e você fala, eu não tinha nada a ver com isso. O mais importante, não vai passar com o tempo. A pessoa precisa entender isso. Porque eu, com a minha timidez, eu acreditava que com o tempo ia passar. E o tempo foi passando e eu continuei ali. Então, é reconhecer. O primeiro processo, Romane, é reconhecer que você tem certas limitações. Todos nós temos em algum grau. Todos nós. Reconhecer que, assim, não existe nada perfeito. Eu vou só fazer quando eu for perfeita. Não, só existe o perfeccionismo, que isso é uma doença que prejudica muitas pessoas, né? E assim, reconhecer. Eu preciso resolver isso em mim. Não é uma pílula mágica, é um processo. Reconhecer que, assim, eu posso mudar, eu posso contar uma nova história para mim. Eu não sou mais vítima, eu cresci, eu sobrevivi a tudo aquilo. E saber que existe a solução, sim, existe o ressignificar. Eu assisti vários vídeos de várias youtubers, dessas pessoas famosas que passaram por abuso, isso, aquilo. Aí a pessoa vai falando e eu falo, nossa, e ela começa a chorar e entra naquele problema. Ela volta ali, literalmente. E eu falo, nossa, eu queria estar lá e falar, espera aí, vem aqui. Você não está mais aí, vamos voltar e ressignificar. Porque quando a pessoa conta e ela chora e ela sente aquela dor, ela não ressignificou.
Então, é assim, porque às vezes a pessoa fala e conta para um amigo e aí lembra e chora tudo de novo. Não, calma, tem solução. E é simples. Mas a pessoa precisa reconhecer que ela precisa se ajudar. Ela pode ir num profissional ou ela fazer com ela mesma. Assim como a sua metodologia ensina você resolver sozinho. Você não precisa... Eu fui porque eu não conseguia nem pedir ajuda. Então, muitas vezes as pessoas estão se identificando. Então, você não precisa expor as suas coisas se você não consegue. Você resolve com você mesmo. Ah, não, é muito duro para mim. Então, busca ajuda. Porque o tempo não vai resolver. Não vai passar. Uma coisa que você falou que é muito importante, essa questão de ter humildade até de buscar ajuda. Porque às vezes algumas pessoas ficam assim, não, que eu sou durão e eu vou... Cara, isso é burrice não pensar em buscar ajuda, no fundo. Por quê? Porque você perde tempo, você perde vida, você perde oportunidade, você perde dinheiro de não estar resolvendo aquilo que você precisava resolver para sua vida. Um exemplo, o movimento transformacional. O movimento transformacional, a pessoa entra lá dentro. Ela tem técnica para se ajudar, ela tem... Por exemplo, a Marisa, que é uma das parceiras de missão. Você ganha arsenal de ferramentas, seja para usar com você, seja para poder atuar, trabalhar com isso como a Marisa trabalha. E outra, uma coisa legal é que o movimento cresce tanto, que traz tanta oportunidade, que, por exemplo, eu estou aqui com a Marisa e eu recomendo o trabalho dela. Ela pode ajudar pessoas que desejam se destravar para falar em público e assim por diante. Inclusive, quem quiser depois pode entrar ali no Instagram dela, vou deixar na descrição aqui. E é uma família. Somos parceiros de missão. Na minha visão, quem trabalha nessa área do desenvolvimento humano, o uso dessas técnicas, mesmo que você não for terapeuta, se você tem uma loja de sapato, você ajuda pessoas ali dentro a se desenvolverem, a serem melhores, você é um dos meus parceiros de missão, um dos parceiros de missão da Marisa. Somos transformacionais. É o nosso estilo de vida. E Marisa, eu quero te perguntar também, quais fracassos que você teve aí que te ajudaram a você estar onde você está, que te ajudaram a se desenvolver como pessoa? Quais foram os fracassos, é isso? Uma história de fracasso aí que você quiser compartilhar. Olha, Romane, foram várias, mas o que eu descobri do fracasso? Eu não sei se é porque eu já mudei totalmente a minha mentalidade, porque assim, nós, seres humanos, temos o medo de fracassar, de errar, de falhar, porque falaram pra gente, errar tá errado. Não, errar tá certo. Por que o errar está certo? Porque, por exemplo, se eu estou em São Paulo e eu quero ir para o Rio de Janeiro, só que eu pego o sentido Minas Gerais, eu vou ter que dar uma volta maior para chegar no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu errei o caminho, mas eu descobri que esse caminho é mais longe. Então, o errar, o fracassar, opa, eu vou colecionar isso aqui para eu entender que isso aqui vai me impulsionar para o caminho certo agora. E assim, fracassos, eu não vou falar que eu tive vários. Por quê? Ou que eu tive algum que eu lembre, assim, porque eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Uma criança que nasce de 7 meses já não desistiu, né? Ficou vivo ali e tal. Não foi amamentada no peito. Já não desistiu. Foi rejeitada pelo pai. Tive a vontade de morrer. Eu já tive essa vontade de morrer. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu rosto. Foi feito 3 plásticas lá de reestrutura. Porque eu sofri um acidente de moto na noite anterior que eu falei, eu quero morrer. Aí Deus me deu uma amostra do que era morrer. Aí eu falei, o quê? Não peço mais nunca isso. Mas eu desisti da vida já. Já vivia a ansiedade de ter gastrite. Então, e esses foram fracassos, mas em nenhum momento eu desisti. Eu colecionei tudo isso e isso tornou a minha força hoje. Então, às vezes a pessoa fala, eu já recebi, assim, hater falando, quem é você para falar de depressão? Você vive aí na Flórida, isso aqui. Assim, para a pessoa que não consegue entender a sua história, eu não estou me vitimizando, não. Mas aí eu falei assim, eu entendo a sua dor. Eu sei que você... Aí o que era o problema? Porque o pai dele não deu dinheiro para ele. Ok, cada pessoa vai reagir por uma coisa que talvez para mim seja simples. Ele falou, quem é você para falar de depressão? Você não sabe o que eu passo? Meu pai fez isso, fez aquilo. Eu falei, eu entendo a sua dor. Mas você também não sabe o que eu passei. Só que eu não falo para você porque eu não sou mais vítima da minha história. Quer dizer, era um fracasso se eu continuasse ali.
Eu acho que fracasso, eu vou considerar fracasso, é quando você desiste de vencer aquilo, aquilo te paralisa. Isso é um fracasso. Eu já fui, assim, fracassada de não conseguir ter uma rede social. Hoje eu não tenho muitos seguidores. Por quê? Porque eu não comecei antes. Então eu vou considerar isso um fracasso. A timidez me paralisou. Isso era um fracasso, mas eu superei isso daí. Várias coisas eram fracassos, mas não vou usar como fracasso, eu vou usar como aprendizado. Porque eu acho que fracassar é quando você desiste, Romani. Tem uma coisa que faz parte da nossa filosofia lá do movimento, você vai saber muito bem disso, que é o R rápido, aprenda rápido. E vou compartilhar com quem está ouvindo aqui, baseado nisso que a Marisa falar, que fracassa quando a gente desiste. Imagina isso, pessoal, você que está ouvindo aqui agora. Se eu dissesse para você que daqui 20 tentativas você ia conseguir aquele resultado que você quer, o que você faria? Eu erraria rápido para aprender rápido. Porque se está daqui a 20 tentativas, é só eu fazer. Agora, o que a maior parte das pessoas fazem? Ela vai e tenta uma vez. Ah, eu sou fracassado. Eu não consigo. Eu não sou bom o suficiente. Para mim não funciona, a pessoa fala. Para mim não funciona. É só para Marisa lá, que ela tem o cabelo daquela cor, os olhos castanhos. Então é só para ela que funciona, que ela é morena, eu sou loira. É a história que a pessoa conta para ela. Por exemplo, tem um monte de gente que vai falar, para a Marisa é mais fácil, ela está nos Estados Unidos, ela está na Flórida. Gente, quem vê palco não vê bastidor. E outra, você pode ter certeza, todos nós temos os nossos desafios. Eu tenho, a Marisa tem. Isso que nos faz ser humanos. Isso que nos faz a buscar jogar no próximo nível. A diferença é que eu estou transformando aquilo. Exemplo, se a Marisa decidisse contar uma história de vítima, ela poderia estar lá, talvez numa situação assim muito, muito deplorável, sem condição financeira, sem família, sem um monte de coisa. Mas não, ela decidiu contar uma nova história. Ela se permitiu ter família, ela se permitiu conhecer outros lugares no mundo, ela se permitiu aprender uma nova língua, ela se permitiu aprender hipnose transformacional, ela se permitiu ajudar outras pessoas a ressignificar a própria história, ajudar a ressignificar a história de outras pessoas. E o que é que você vem se permitindo? Porque desafios preparam pessoas comuns para que pessoas comuns se tornem pessoas extraordinárias. Erra rápido, aprende rápido. Lembra dessa filosofia de vida. Porque se eu dissesse para você, Romani, eu sou muito ruim para me comunicar em público, eu não consigo gravar vídeo. Então faz o seguinte, se eu dissesse para você que em 20 vezes que você fizesse isso, você ficaria muito bom, o que você faria? Eu faria as 20 vezes. Agora, se eu olho da primeira vez, eu sou assim, eu sou um coitado. Não, você não é não, você pode estar. Exato. Mas pode ser diferente. Muito bom, Marisa. E Marisa, se você fosse deixar assim alguma mensagem para que todas as pessoas pudessem ver essa mensagem, tem alguma mensagem que você gostaria de passar assim? Nossa, vejam essa, imagina isso, que fosse uma mensagem que falasse, cara, isso aqui me identifica muito comigo. Que talvez as pessoas acordassem e todo ser humano tivesse a possibilidade de ler essa mensagem. Qual mensagem você gostaria de deixar? Romani, existe várias mensagens. Mas eu vou falar o que eu faço na minha vida, o que eu faço. Porque eu não vou pegar ali de um filósofo, poderia pegar uma história, assim, uma coisa mirabolante. Mas, assim, a simplicidade, como é o último grau da sofisticação, então vamos lá. O que é? Permita-se contar uma nova história para você. Porque você é vítima do que você conta para você, e não do que fizeram com você. Quando você muda essa conversa interna, acabou. Você transforma a sua vida. É como você fica transformacional. Você molda uma nova história. Você tem uma página em branco todos os dias. Escreve uma nova história. Tá ruim aquilo? Conta uma nova história para você. E você é capaz. Porque eu cortava cana, eu saí da roça e eu consegui. E por que você não vai conseguir? Eu teria tudo para não conseguir. Teria tudo se eu não mudasse a história que eu conto para mim todos os dias. Então, seja o protagonista da sua vida. Aí as pessoas falam, o que é isso? Conte você a história que você quer ouvir. O que você quer que o seu neto fale de você?
O que você quer que ele fale de você? Seja aquilo. Conte essa história para você primeiro, na sua cabeça. Acredite. E não é da noite para o dia. É um passo de cada vez, porém na direção certa. E não é olhar nem para o lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. É olhar para dentro de você. Porque não está em nenhum outro lugar. Todos os problemas e as soluções estão dentro de você. Fora, existem ferramentas que podem te potencializar e te ajudar a sair mais rápido da onde você estiver aí e aonde você quer chegar. Essa é a minha mensagem, Romano. Muito bom, Marisa. Gostei bastante. E, Marisa, o que significa o movimento transformacional para você? Significa família. Significa tamo junto, né? Significa que eu não tô sozinho aqui, e se eu precisar eu tô lá. Eu até deixei uma mensagem lá, uma pergunta, quando eu tenho dúvida, porque eu moro fora do Brasil. Tem coisas das leis brasileiras que eu não lembro mais, eu não sei realmente, tem coisas que eu não sei. Aí eu deixo lá a pergunta. Então a minha dúvida sempre é essa. Ou se eu tiver alguma dúvida de técnica, eu vou lá e é aquilo que eu faço. Eu erro rápido, aprendo. Opa, não funciona, peraí, tem alguma coisa aqui. Vamos lá e muda. Mas se eu tiver a dúvida, eu vou lá sempre perguntar. Eu sei que a família está sempre ali, sempre tem alguém que responde quando você não está ali, ou você responde. Eu já vi você respondendo várias pessoas. Você não fica no vácuo, né? É o que eu falo, não fica ali. Terminei um curso e agora o que eu faço? Dou um cotô para um covô. Não, você tem ali o apoio das pessoas para te ajudarem. Isso é muito importante. Muito bom. E Marisa, quais que foram, assim, se for para falar um pouquinho, de resultados que ter feito parte desse movimento transformacional trouxe para você, para sua vida? Como você pode falar como estava antes, como está depois? Então, é exatamente o que eu falei, né, Romane? Eu tinha aprendido um curso que eu paguei um só, é muito mais caro que tudo, assim, absurdo. Eu já tinha investido em vários cursos de desenvolvimento pessoal, mas eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia me destravar da timidez, do medo, da insegurança. Tudo aquilo me paralisava mesmo. Eu falava assim, eu sei que eu tenho, mas eu não confiava em mim. Essa é a palavra, eu não confiava. Então eu não conseguia oferecer e ajudar ninguém porque eu não confiava em mim. Quando você se perde de você, acabou. E aí, quando eu olhei ali, eu falei, não, eu resolvo isso primeiro, eu não preciso ir lá, entrar, ir lá aprofundar, ir no meu subconsciente. Não, eu mudo aqui agora. Eu mudo aqui e no agora. E quando eu fiz isso, eu comecei a agir. E aí eu vi que não doía. Era um passo, eu falei, opa, agora é só dar outro passo. Igual a criança quando tá aprendendo a andar. Então eu fui dando passos e passos e passos. E aí eu deixei o passado para trás, porque ele não me pertence mais. Eu pego os erros que eu aprendi, é o caminho errado que eu segui, agora, a partir de agora, é daqui para frente. Então, isso me ajudou muito, porque, assim, eu dei o primeiro passo. E antes do movimento, mesmo tendo feito vários cursos, sentia, não atendia, não ficava travada? Não conseguia, eu ficava assim, eu preciso de... Eu ficava na síndrome dos terapeutas, né? Os terapeutas têm uma síndrome de eu não sou bom o suficiente, eu preciso de mais uma técnica, eu preciso de constelação, eu preciso de isso aqui, eles vão assim, eu falo, você não precisa disso, você precisa de uma coisa que você consegue ajudar uma pessoa em determinado assunto. Você não precisa saber tudo. Ninguém sabe tudo, começa que por aí, né? Ninguém sabe tudo. Então, eu vou ficar enchendo aqui o meu leque com 300 certificados na minha parede e eu não tomar atitude. Não, se eu souber uma técnica que eu consigo ajudar uma pessoa, ou 10, ou 1000, porque se você ajudou um, é replicável. Acabou. Tanto que eu falo para você, se você olhar lá na minha parte lá de aluno, lá, você vai ver que eu não assisti quase, assim, pouca coisa, mas o pouco que eu já peguei, eu pus em prática. Eu não vou ficar acumulando gordura cerebral, sabe? Ficar acumulando aquele monte de coisa e não fazer nada. Não, só depois que eu fizer tudo aqui, eu vou terminar. Não, eu vou começar. Não pode, porque isso aí você junta um monte de coisa e depois fica na dúvida. E agora? Não, olhei, pratiquei, ensinei, que ensinar ainda mais, acabou. Resolveu o seu problema. E isso é muito poderoso, gente. Olha isso. Isso é o que eu falo. A gente tá um insight do próximo nível. Eu falo um insight do próximo nível. Um insight paga mais do que a anuidade. Esse exemplo que a Marisa deu. Gente, mais poderoso do que pensar, deixa eu consumir tudo. Pensa, cara, se eu achar uma coisa aqui e aplicar isso na minha vida, aplicar isso na vida de um cliente, só isso vale várias e várias vezes o movimento transformacional.
Por exemplo, na primeira aula que vai ter do curso gratuito, eu vou ensinar uma técnica que é muito poderosa. E a Marisa já viu. E, gente, eu ainda vou fazer uma coisa, eu acredito tanto no ser humano do outro lado, porque eu sei que pode ter alguém que tá ainda na Marisa do passado, que está se sentindo travada. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou entrar em ação? O meu compromisso é ajudar você a entrar em ação. Todo mundo que entrar em ação, da primeira para a segunda aula, vai ter um desafio na primeira aula, todo mundo que chegar na segunda aula com o desafio cumprido, eu vou sortear R$ 1.000 só entre a galera que entrar em ação. R$ 1.000. Ah, não, vou querer participar também. Pode participar lá. Vai dar uns US$ 200 aí, Marisa. E olha que legal, gente. Por que eu vou fazer isso? É uma boa oportunidade de você ganhar, que um monte de gente não faz. Então, é realmente uma boa oportunidade. Quem fizer já tem uma chance alta de ganhar. E 2, é uma forma de todo mundo que, mesmo que não ganhou os R$ 1.000 lá, cara, você vai ganhar de ter entrado em ação, de ter se destravado, de ter ido para um próximo nível. Isso é maravilhoso, gente. E Marisa, muito legal isso que você falou, essa história. E como que foi depois? Porque você falou um pouquinho antes, se sentia travada ali e tal. E quais, assim, alguns resultados que você teve que você pode compartilhar após o movimento transformacional? Por exemplo, você falou ali do seu filho, você falou de você com você mesma, para o pessoal entender um pouquinho o que dá para acontecer com quem participa desse movimento. Quem participa e assiste ali uma aula, que seja, coloca em prática, porque assim, o conhecimento é você pegar. O que é o que eu falo? O que é você? Porque a pessoa fala, eu tenho conhecimento, mas peraí, conhecimento, não, eu li isso aqui, pôs em prática, não, então não é conhecimento. Então, assim, é olhar que você entrou ali, seja no gratuito ou seja depois, ela vê que ela tem uma técnica, alguma coisa ali, ela vai lá e faz com ela mesmo, ou faz com o cachorro, com o gato, com a sua planta, com uma pessoa, faz com alguma coisa. É pôr em prática, primeiro passo. E depois ela fala assim, não, eu tive resultado com isso. Ou alguém teve resultado. Porque as pessoas pensam que assim, mas eu não acredito. Não é questão de você acreditar ou não, né? Porque assim, muitas pessoas falam, eu não acredito. Eu falo, não é questão. É entender que você não precisa acreditar. Funciona. Por quê? Porque somos seres humanos, não somos máquinas. E o que a pessoa tem que fazer, que eu acredito que foi o que aconteceu comigo? Se dá a oportunidade de falar assim, olha, é pagar pela dúvida. Não, eu vou fazer. Porque, assim, por exemplo, no gratuito, eu vou fazer. O que eu vou perder, né? O meu tempo, né? O tempo é vida. Eu vou ali me investir 1 hora e eu vou aprender aquilo. Vai lá e coloca em prática no outro dia, Romane. Por quê? Porque você vai deixar para depois já não lembra mais, já esqueceu, já foi, já passou. Né? Pesquisas mostram o que você coloca em prática, o que você ensina, o que você mexeu ali. Não adianta eu olhar um monte de vídeo de como fazer, de nadar. Por exemplo, quero aprender a nadar. Adianta eu ler o livro de como nadar, respira e dá uma abraçada, faz isso, faz aquilo. Eu vejo vídeos no YouTube sobre isso, mas eu não vou lá e ponho o pé na água. Não vai resolver nada. Então, viu a informação, assimilou, põe em prática. Porque foi isso que eu fiz na minha vida. Eu era travada. Eu queria tanto ajudar as pessoas. Eu falo, sempre foi. Eu sei que isso é a minha missão, porque eu, quando criança, eu sempre quis ajudar. Eu ia lá ajudar no curativo. Eu ia lá, aquela criança que... Não, vem cá, vamos olhar até onde machucou. Então, sempre eu tive isso de querer ajudar. Mas, pela minha timidez, era um dos motivos que eu não conseguia chegar perto de ninguém. Era só do meu convívio. E hoje eu sei que online eu posso atender várias pessoas. E aí eu estava olhando aqui, tem várias pessoas na live que me acompanham. Tem inclusive a Gisele, que eu tinha comentado, né? Que ela é contadora. Ela falou isso mesmo, ela está aqui falando. Ela foi transformada. E várias outras. E ela está aqui falando assim, isso mesmo, a chave é essa, faz isso. Ela está aqui comentando. Por quê? Porque ela acredita e ela viu a transformação na vida dela. Mas graças a quê? Graças a eu pegar o conhecimento que você ofereceu e eu coloquei em prática em mim. Eu me livrei daquilo. E hoje eu ajudei ela. E ela ajuda outras pessoas. Então fica a corrente do bem, igual lá do filme. Né? Vai aquela corrente que não para. Por quê? Porque não existe como. O tempo ou isso, aquilo. Não.
tem que fazer, tem que agir. Não, não é nada que vai acontecer do nada. É o que eu falo. Ah, a pessoa fica, Deus me ajuda, isso, aquilo. Assim, não tenho nada contra, eu sou totalmente. Não tenho religião, mas eu acredito em Deus e em Cristo. E tanto que eu sempre uso ali, ó, Romanos 12, 2. Eu sempre uso muitos trechos da Bíblia. E o que diz Romanos 12, 2? Não vos conformeis a esse mundo, mas renovai-vos a transformação da vossa mente. Então, você precisa transformar o que você acredita. Transformar a sua história. Peraí, o que é isso? Eu não vou me conformar com esse mundo de ilusão que eu tô aqui, não. Com essa menina que ficou ali paralisada, que ficou vítima. Não. Eu vou renovar a minha mente. Porque quando eu renovo a minha mente, o que eu acredito, os meus paradigmas, as minhas crenças, o meu mundo muda. Não existe outra forma. Muito bom, Marisa. E para fechar aqui assim, ó, compartilhe um pouquinho daquela história que teve gente que perguntou lá, que estava com curiosidade lá em Simão já, perguntando como que foi a sua experiência de praticar com um filho. Compartilhe um pouco. Sim, eu tenho várias, assim, com meu filho, que eu ajudo muito ele, né? Eu converso sobre as emoções com ele, eu brinco sobre as emoções com ele, porque, assim, nós não aprendemos isso em nenhum lugar, né? A não ser que você pague. Legal que a hipnose transformacional não é só no momento que você está usando uma técnica específica, ela é um estilo. É uma forma de olhar o mundo, de olhar na relação com o seu filho. Pode compartilhando aí. Exato, porque a pessoa pensa que ela vai ter que sentar, ficar ali, vai ficar ali, respire. Não, você pode, no dia a dia mesmo, é na prática. E eu converso com ele, eu ajudo muito meu filho em relação a isso. E eu pergunto para ele, porque eu acho assim, quando você faz perguntas, você tem as respostas que você quer em qualquer lugar. Então eu pergunto para ele, o que está acontecendo com você? Como que eu posso ser uma melhor mãe para você? Às vezes eu pergunto isso para ele. E ele fala, se você fizesse menos live e você entrasse na piscina comigo, aí eu vou pegando as que eu posso mudar, eu já ponho em prática. E aí eu falo, o que você sente? Ah, eu fico muito chateado. Ele fala pra mim. E eu falo, então, e você? E eu vou conversando, sabe, Romano? Vou explicando. Então, vem cá, vamos fazer todo esse seu... Porque ele não fala muito português. Ele fala, mas ele mistura muito. Vamos pegar esse chateado aqui, vamos fazer ele virar uma bola de sabão. Agora você vai e estoura. Aí eu falo, vai, puxa o ar, respira. Ele puxa e solta. Aí ele estoura a bola. Eu falo, e aí, o chateado continua aí? Não. Isso é hipnose transformacional. É você pegar coisas simples. Porque as pessoas pensam que é um negócio mirabolante. E não é. Não é. E a criança, ela já está ali, do 0 ao 7. Meu filho tem 6. Ela já está numa frequência cerebral bem baixa, que ela absorve tudo, pega tudo. E o que eu procuro na hora que eu vou, assim... Porque criança dá trabalho. Claro que dá, né? Eles não sabem fazer, eles são curiosos, eles querem aprender. Uma coisa que até eu estava conversando com meu marido essa semana. Ele vai lá, ele nada na piscina, é 3 pés. Eu acho que dá uns 2,5 metros ou mais, de fundura, assim. É uma coisa de louco. Ele chega, ele abre o portão do condomínio e pula na piscina. E assim, por quê? Nesse pedaço eu tive medo. Então eu falava, fica aqui no raso. E eu vi que eu tava bloqueando ele. Aí, como eu não tava conseguindo fazer isso, porque não é porque eu sou terapeuta que eu ajudo as pessoas que eu sou perfeita, ninguém é. Então eu percebi, opa, eu vou bloquear o meu filho em relação a nadar. Aí eu falei pro meu marido, leve ele lá. Por quê? Porque às vezes você precisa sair de cena. E foi isso que eu fiz. Eu peguei e falei assim, leve ele lá e vai. Aí meu marido começou a levar ele do meio da piscina, vem, foi ajudando ele. E aí hoje ele vai lá e nada a piscina toda, de 2,5 metros de fundura. Só que eu falei, se eu fosse mãe, ficasse lá, eu ia bloquear ele. Eu tenho certeza, porque é a insegurança, porque nós passamos para os nossos filhos a insegurança que nós temos. Não é do vizinho, é a nossa que a gente passa para os nossos filhos. E aí eu fico lá, e infelizmente, ou felizmente, eu não sei, eu fico lá na piscina e observando outras mães, vem pra cá, não sei o que, bloqueando as crianças. E eu tô a ponto de falar, deixa eles aqui que eu olho. Por quê? Porque o meu filho já superou isso. E aí hoje ele fala, mamãe, eu não tenho esse medo disso, medo daquilo, tudo isso vai embora, porque ele mesmo conversa com o medo. E eu falo, o medo, ele é uma sombra, filho. E a sombra, ela não te paralisa. O que te paralisa é o obstáculo, é o objeto em si. Né? Quando você tem uma luz e forma uma sombra, não é o objeto. É a sombra que te paralisa, é esse medo. O medo é isso. E aí eu vou explicando para ele, eu falo, passa em cima da sombra, tá vendo? Ela não te para. Isso é hipnose transformacional. É você ensinar a criança que a sombra não é o objeto em si.
É só o reflexo, porque bateu uma luz ali e formou-se a sombra. E aí ele fala, aqui eu consigo passar. Eu falei, então, da mesma forma é o seu medo. Quando você vai, ele fica ali parado e você consegue ir adiante. Eu falo, eu tô preparando ele aqui, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Que legal, gente. Olha que legal. Então, ó, para quem queria saber se dá para usar isso com familiares, entenda que muito mais do que uma técnica só, uma ferramenta, se torna um estilo de vida, se torna uma filosofia de vida. A mesma lógica de pensar, sabe, uma forma de olhar para o mundo, para si mesmo, para os outros, porque o relacionamento da Marisa com o filho, com o marido, com ela mesma, se transforma não é por causa só de uma técnica, mas por de um amadurecimento do eu, um novo estado de consciência, uma forma de olhar para a própria história e quando ela conta uma história mais bonita para si mesma, isso reflete em deixar o próprio filho contar uma história mais... É o que a Marisa falou. Quem cria as sombras dos nossos filhos, muitas vezes, somos nós mesmos. Independente se você ainda não tem filhos, se você se relaciona com alguém. Marisa, muito bom essa metáfora da sombra que você utilizou aqui para explicar. E parabéns por estar levando esse movimento adiante. Ó, qual que é seu Instagram mesmo, para quem quiser acompanhar lá? É Marisa Yauner com Y, né? E 2 N's. É o nominho abençoado aí do meu marido, né? Mas é único, né? Ninguém vai achar Marisa Yauner, não. Só tem aqui mesmo. E pessoal, ó, quem gostou desse conteúdo, já deixa um monte de coraçãozinho. Lembra de ir lá no link da bio para se inscrever na formação que está acontecendo. Vai acontecer agora do dia 2 a dia 5. Vai lá no link da bio. Outra coisa também, para quem estiver se inscrevendo agora, até o dia 2 a 5, vai ser gratuito só para quem estiver assistindo essa live antes do dia 2 de agosto. Outro recado importante, vai lá, que nós fizemos uma publicação, o time acabou de fazer uma postagem aqui no feed para vocês deixarem insights sobre essa live, sobre esse bate-papo que a gente teve. Nosso time acabou de deixar uma postagem lá, colocou uma fotinha lá da Marisa e colocou alguns insights falados nessa live. Eu mesmo vou lá ver o post agora, depois você dá um feedback lá também, Mari? Também vou lá olhar, que eu já estou esperando já, que você está aprontando ultimamente. E, pessoal, grande abraço, vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Te agradecer muito, Marisa. Ó, tem algum recado que você quer deixar para o pessoal? Antes da gente... Claro. É aquele, né? O mundo mudou. Ele está melhor, mas quem mudou fui eu. E você que está aí, você pode mudar o seu mundo. Porque as pessoas não vão mudar, é você que muda. E elas mudam ao seu redor, não existe outra forma. Muito bom, muito bom. E acredito muito nessa. Essa é a principal filosofia lá do movimento. Tamo junto, Marisa, e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Grande abraço. Um abraço, Romani. Até mais. É.